Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Larissa e esse é o podcast Filme da Semana. E chegou o momento de eu atualizar vocês das minhas leituras desse ano. Então não vamos falar de filme, vamos falar mais de alguns livros que eu andei lendo aí. E é bem capaz desse ser o último programa nesse modelo desse ano, né? 2021 já tá indo pro saco, né? Assim, se eu ler mais 5 livros até o meio de dezembro, pode ser que eu ainda faça mais uma parte, mas eu acho isso bastante improvável, né? Só pra atualizar vocês do que eu tô pensando em fazer nesse final de ano e começo de 2022, vamos ver se vai rolar, mas já vou falar aqui porque, né, gosto de pagar minha língua. Não sei se vocês já viram, mas Natal e Ano Novo vão cair tudo de sábado. Esse ano tá sendo um péssimo ano pro trabalhador brasileiro. Mas enfim, independente do dia da semana, não vai ter programa na semana do Natal e de Ano Novo. O último episódio do ano vai ser no dia 18 de dezembro. E depois a gente volta em janeiro, no primeiro fim de semana depois do Ano Novo. E as 3 primeiras semanas de 2022 vão ser episódios de retrospectiva. Um de filme, um de série e um de livro, tipo, melhores do ano, assim. E aí, a partir da última semana de janeiro, vai ter conteúdo inédito, por assim dizer. Talvez eu mude de ideia, mas por enquanto vai ser assim, então nos vemos lá. No episódio de hoje eu vou falar de 5 livros que eu li nos últimos meses. Só um deles que não rolou pra mim, e eu vou começar por ele, né? Vamos passar por isso e continuar com o programa. O livro em questão é As Noites das Mil e Uma Noites, do Naguib Mahfouz, escritor egípcio, ganhador do Prêmio Nobel, super premiado e tal, que é publicado aqui pela Companhia das Letras. Essa foi uma leitura coletiva. Eu e minhas amigas, a gente tá tentando ler coisas mais diferentes, sair da nossa zona de conforto e conhecer mais autores fora do eixo Inglaterra e Estados Unidos. Foi assim que a gente pegou esse livro para ler, mas eu não sei se foi uma boa ideia começar por ele ou começar a ler coisas do autor. Esse livro é uma continuação, por assim dizer, das Mil e Uma Noites, a partir de quais foram as consequências do sultão sossegar e parar de matar as esposas, como ficou a família da Sherazade, e fazer críticas à sociedade da época. Mas são críticas a valores tão abstratos como hipocrisia e corrupção, que são coisas que sempre estão aí, né, na história da humanidade. Eu acho que esse livro não rolou para mim por causa da barreira cultural, e também porque meus conhecimentos sobre as Mil e Uma Noites são bem mínimos, assim como o meu conhecimento sobre o Islã, como religião e cultura, então acabou não rolando muito pra mim. Eu achei um pouco enfadonho o livro. Eu não recomendo ele, a não ser que seja um assunto do seu interesse mesmo, ou se você já tenha lido as Mil e Uma Noites e tenha gostado dele. Assim, foi um erro meu ter pegado um livro que é claramente uma continuação das Mil e Uma Noites sem ter lido as Mil e Uma Noites, né? Mas, enfim, nem sempre as nossas ações fazem sentido, né? Próximo livro, eu vou continuar no tópico de leituras coletivas, né? As Noites da Mil e Uma Noites foi nossa leitura de agosto, e em setembro a gente leu A Trégua, do Mário Benedetti, escritor uruguaio, nosso vizinho. E esse livro foi uma experiência bem peculiar. Ele é curto, ele é muito rápido de ler, todo contado no formato de diário ao longo de um ano, que antecede a aposentadoria do nosso protagonista, que é a representação do uruguaio médio de meia-idade nos anos 60, que foi quando foi publicado o livro, mas que poderia muito bem ser um retrato do brasileiro médio de meia-idade dos anos 2020, que voltou no Bolsonaro porque PT não dá mais, ele é inconformado com tudo, mas não faz absolutamente nada para mudar nada que seja. Só fica repetindo frase feita em conversa de bar, não se aprofunda em nada, acredita que só o fato dele ter vivido muitos anos já dá a ele credibilidade de falar qualquer groselha, enfim, vocês conhecem o perfil. Mas o protagonista aqui, ele não é uma pessoa odiável nem asquerosa, ele é extremamente comum, então é fácil tanto você se identificar com algumas características nele, quanto enxergar ele em algumas pessoas que a gente conhece, principalmente parentes mais velhos. A parte da crítica ela é tão sutil, pelo menos no começo da história, que eu achei que pudesse ser autobiográfico. Mas não é. O autor ele tá criticando a geração anterior à sua, porque é isso que a humanidade faz o tempo todo, falar mal dos outros, basicamente. Pra não falar que eu não falei da sinopse aqui, né? A gente vai ler os diários do Martim Saint-Tomé, que tá às vésperas de se aposentar. Ele é viúvo já há muito tempo, mora com os filhos que são adultos,
tem dificuldade de se comunicar com eles, tem pouquíssimos amigos e uma vida, no geral, bem pacata. Tudo muda quando uma jovem de 20 e poucos anos começa a trabalhar com ele e isso desperta sentimentos nele. Eu já vi gente se referindo ao livro como uma história de amor e eu não acho que seja. O romance acontece, tá lá, né? A diferença de idade me incomoda como mulher, mas sei lá, eu acho que isso não era um problema na época. Mas no final, meio que tudo faz sentido, tem grandes reviravoltas num nível que eu não tava esperando, e uma conclusão que pode ser não muito satisfatória, mas é meio que o ponto do livro. Isso, né? Não vou ficar falando muito pra não dar spoilers, né? Mas se vocês forem ler, tenham na sua mente que o livro é uma crítica, porque hoje em dia, né, as coisas não são muito sutis, né? A gente lê um negócio e a gente já fica claro pra gente o que aquilo é, porque existe um perigo das narrativas serem sequestradas por outras, tipo o Clube da Luta, que é uma crítica à masculinidade tóxica, e acabou virando um ícone da masculinidade tóxica, adorado justamente pelas pessoas que eles criticam, né? Então, às vezes isso acontece. Então, se vocês forem ler A Trégua, eu já tenho meio que em mente que ele é uma crítica, porque às vezes as pessoas têm níveis diferentes de abstração, né? De entender metáforas, mas enfim, eu acho que ler ele em leitura coletiva foi muito bom, porque a discussão realmente engrandece bastante o livro, sabe? Aumenta muito mais a experiência, torna muito melhor do que se eu simplesmente tivesse lido sozinha. Porque muita coisa eu não ia ter pegado de primeira, ou, sei lá, ter tido essa compreensão. Talvez eu não teria gostado tanto do livro se eu tivesse lido ele completamente sozinha. Por isso que eu acho legal não ir completamente cega para alguns livros, né? Eu entendo não querer ler sinopse, querer que o livro te surpreenda, mas eu acho que isso funciona com literatura contemporânea. Principalmente com esses livros que estão na moda, que estão hypados e tal, que realmente é legal ser surpreendido. Mas quando a gente vai ler alguma coisa que é um pouco mais antiga, eu acho que a partir de 30 anos a gente já consegue colocar na caixinha de livros um pouco mais antigos. Eu acho interessante a gente saber pelo menos quando o livro foi publicado, da onde que veio o autor e ter uma noção do que estava rolando naquele lugar naquela época, pra gente ter um contexto do que aquele livro pode significar. Porque, assim, existem as fantasias que são apenas fantasias, romances que são apenas romances, mas sempre tem um fundo de algum reflexo do que tá rolando na época que esse livro foi publicado, sabe? É muito difícil fazer algo completamente despido de política. E eu não falo política de partidos políticos e tal, mas de consequências das coisas que estavam acontecendo no momento que o livro foi publicado, sabe? Mas enfim, fica aí a minha recomendação de A Trégua, que é um ícone da literatura latino-americana. Atualmente ela tá saindo pela Alfaguara, mas eu li numa edição que era uma coleção da Folha, que eu acabei comprando num sebo. Mudando da água pro vinho, vamos para uma farofa agora, que é um livro de romance. Eu li pouquíssimos romances na minha vida toda, eu não sou o público-alvo, eu tendo a me irritar com alguns clichês do gênero e com alguns comportamentos que eu sinto que são perpetuados por esse tipo de história. Dito tudo isso, eu gostei bastante desse livro, que é Amores Verdadeiros, da Taylor Jenkins Reid, publicado aqui no Brasil pela Editora Paralela. A autora, a Taylor, é a mesma de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, que é um livro, para quem não tá muito por dentro das modas de livro dos dias atuais, é um livro que tá super popular. Eu até tenho ele aqui em casa, eu quero ver se eu leio em algum momento, provavelmente ano que vem. Nunca vi ninguém falando mal desse livro. Mas eu quis começar low profile com a autora. Quis começar num livro menos conhecido, até para pegar o estilo dela, não cair de cabeça numa história super hypada. Aqui em Amores Verdadeiros a gente tem uma moça, que é a Emma, que ela se casou com seu namorado de escola, os dois eram super felizes, aventureiros, viajavam o mundo, super apaixonados, até que aconteceu uma fatalidade um ano depois que eles se casaram. O rapaz, que chama Jesse, ele tava num helicóptero e esse helicóptero sumiu. Sem notícias. Por meses, foi dado como morto. E, nossa, como que essa menina sofreu, ficou de luto por anos. Até que aos poucos, depois de muito tempo, ela foi tocando a vida,
muitas coisas mudaram e ela finalmente se abriu novamente para o amor com um antigo amigo. Falando agora em voz alta, eu percebo como tem umas coisas cafonas, mas enquanto eu tô lendo, eu só tô curtindo só. Aí ela tá lá, né, com esse namorado novo, ela tá noiva dele, na verdade, tão felizes e tal, ela voltou pra cidade dela, tá feliz com a profissão dela, até que ela recebe um telefonema falando que o Jesse não tava morto não, ficou esses anos todos numa ilha e agora tava voltando, foi encontrado e tava de volta. É tipo Náufrago, do ponto de vista da mulher do Tom Hanks. Eu lembro que eu contei a premissa pra minha irmã e ela usou uma referência comparativa muito mais recente que Náufrago, mas eu não consigo lembrar qual foi. Peço perdão pra minha audiência mais nova, que talvez não tenha a referência do Náufrago, mas é isso aí, gente. O livro é um novelão mesmo, mas eu achei tudo bem construído. A história ela vai e volta no tempo, né? A gente vê a protagonista adolescente no começo dos anos 2000 e como ela era naquela época, como ela conheceu o primeiro marido, como era a relação deles, o que aconteceu com ela depois, como que ela sofreu, como que ela se reergueu, como que ela começou a relação com o noivo, como ela mudou nesses anos todos. E o fato dela ter uma idade meio que próxima à minha traz ela um pouco mais pra perto, eu consigo entender um pouco mais as mudanças dela, principalmente no âmbito das prioridades da vida. Assim, no livro, as partes mais jovens, mais adolescentes, me irritam, porque eu sou uma velha ranzinza, mas no geral eu fiquei surpresa como eu gostei do livro, como eu gostei da evolução da protagonista. Eu devo ter lido tudo em uns 4 ou 5 dias, é um livro de umas 300 páginas, então eu li rápido, foi tranquilo. Eu recomendo porque é leve, por mais que a história tenha umas situações meio impossíveis assim, é uma forma gostosa de passar o tempo e pode ser uma boa transição entre leituras mais pesadas. Eu gosto de equilibrar umas leituras mais leves entre umas leituras mais densas, mais longas, eu acho saudável. Ainda no tópico de leituras leves, outro livro que eu li nesse meio tempo foi Um Chapéu Cheio de Céu, do Terry Pratchett. Praticamente todo episódio de leitura tem um livro do autor que é um dos meus favoritos, ele tem muitos livros. Um Chapéu Cheio de Céu é o segundo da série infanto-juvenil que acontece dentro do Discworld, e essa sim precisa ler na ordem. O primeiro é Pequenos Homens Livres, que eu li uns 5 anos atrás, gostei, mas Um Chapéu Cheio de Céu eu amei completamente. A protagonista desses livros é a Tiffany Dolorida, que ela é maravilhosa, ela é uma criança, no primeiro livro ela tem 9 anos, aqui no segundo ela tem uns 11, 12. Ela vive na região montanhosa do disco, a mesma onde se passam as histórias das bruxas. Inclusive, tem personagens de lá que aparecem aqui, como a Vovó Sara do Tempo, que é a melhor personagem de todo o Discworld. A Tiffany ela é uma menina normal, ela mora na fazenda da família, que cria ovelhas, faz manteiga, até que no primeiro livro ela tem contato com os chamados Pequenos Homens Livres, do título, que são umas fadinhas pequenas, feias, azuis, que só sabem beber e brigar. Acontece toda a história, né, do primeiro livro e eles se tornam muito amigos e a Tiffany começa a se interessar a seguir a carreira de bruxa. No segundo livro, ela se muda para casa de uma para trabalhar para ela e receber treinamento em magia. Só para localizar na mitologia do Terry Pratchett, o Discworld é um mundo fantástico, com uma estética mais medieval clássica, mas a tecnologia e os conhecimentos disponíveis na história varia conforme a narrativa vai precisar delas. Os livros da série normal são considerados fantasia adulta não pelo conteúdo inadequado, mas pelas críticas e sátiras que ele apresenta. As referências, as 1000 notas de rodapé que podem ser complicadas para um leitor iniciante. Já os livros da Tiffany podem ser uma excelente porta de entrada para novos leitores de Terry Pratchett, independente da idade. O livro ele é muito bem escrito, ele tem o humor do autor em doses mais homeopáticas, e dá para ver como ele melhorou na escrita das personagens femininas, porque lá no começo era um pouco triste. Aqui no Brasil, os 2 primeiros da série da Tiffany estão publicados pela Bertrand e eu tô ansiosa esperando os outros. Eu acho que são 5 ou 6 no total. Mas eu provavelmente vou continuar lendo inglês nesse meio tempo porque eu sou ansiosa. Da mitologia do Discworld, tem os magos e as bruxas. Os magos têm todo o rolê de predestinação, eles são sempre homens, tem que ser o 8º filho de um 8º filho, e eles não podem mais ter filho, senão nasce o anticristo, tem um livro inteiro só sobre isso, que é o Sorcery. Eles vão para a universidade e a magia deles é algo bem mais acadêmico, formal, relacionado a livros, rituais e burocracias, grandes eventos, etc.
a galera respeita eles, mas acham eles meio esquisitos, eles são meio isolados, tipo um profissional de TI. Já as bruxas, elas vivem mais de tradição oral, num ambiente mais rural, são sempre mulheres e escolhem meninas com potencial e desejo por conhecimento para se tornarem bruxas. E o conhecimento delas, né, tá mais ligado com natureza e com o ser humano. Elas fazem, às vezes, de médicas, enfermeiras, psicólogas, líder espiritual e tudo mais que é útil na vida cotidiana. E pelo fato da magia delas ser algo tão mundano, a Tiffany tem dificuldade no aprendizado dela. Ela queria conjurar raios saindo pelas mãos e no fim a magia não é sobre isso. Tem um elemento fantástico que é o grande conflito do livro envolvendo uma entidade enxame, que eu tenho certeza que é uma metáfora para a puberdade, e é por isso que eu amo fantasia, porque as coisas significam outras coisas. É um coming of age, de certa maneira, é uma história de amadurecimento da Tiffany, muito gostoso de ler, e nos últimos 3 capítulos viram uma grande reflexão do que é magia de fato, que ela tá muito mais ligada à comunicação e relações interpessoais do que a coisas extraordinárias, que eu achei sensacional. Foi uma leitura muito boa, que me deixou muito feliz, eu lia sorrindo de orelha a orelha, mas eu recomendo começar pelo primeiro livro da série, que é Pequenos Homens Livres, e seguir. Quanto aos outros livros do Discworld, né, a parte adulta, eles são mais independentes, existem ordens de leitura, recomendo pesquisar, mas pode ler aleatório, sem problemas, só a série da Tiffany que precisa ser na ordem mesmo. Vamos agora para o último livro desse episódio, que foi uma jornada. Eu demorei 3 meses para finalizar ele, eu reclamei demais, praticamente com todo mundo que eu conversei nesse meio tempo, que não são muitas pessoas, mas todo mundo ouviu alguma coisa. Reclamei que tava chato, que não gostava de ninguém, até que eu finalizei e paguei a minha língua. Gostei muito e estou cogitando ler as continuações. O livro, no caso, é Duna, do Frank Herbert. Já já sai o filme, ainda bem que eu consegui ler a tempo. É muito difícil falar sobre esse livro, falar sobre a história dele, porque ao mesmo tempo que a gente tem a percepção que não acontece muita coisa, é uma leitura bem lenta, ao mesmo tempo acontece coisa demais. Eu não vou me alongar muito, porque eu planejo fazer um episódio só sobre Duna quando eu assistir o filme do Villeneuve. Eu já vi o filme do Lynch, dos anos 80, eu assisti ele no dia que eu terminei o livro, tal qual foi a minha sede de consumir materiais sobre a história. Só falo que foi uma experiência completamente diferente de ler o livro e completamente diferente de tudo que eu imaginei também. Duna é uma ficção científica que se concentra muito mais nos aspectos sociais e humanos do que nos tecnológicos. É uma obra que foi publicada nos anos 60 e influenciou uma penca de coisa e continua atual até hoje. Eu tenho um pouquinho de pé atrás com ficção científica mais antiga, porque alguns autores, não vou citar nomes, conseguem imaginar um futuro brilhante para a humanidade, mas não conseguem imaginar mulheres tendo um papel diferente nessa sociedade. Isso não acontece aqui em Duna. A Jéssica, que é a mãe do protagonista, é a minha personagem favorita, e as ações dela, assim como de todos os personagens que aparecem, impactam na trama. De maneira bem resumida, o livro se passa num futuro longínquo, onde máquinas que simulam o pensamento humano, como computadores, foram banidos, e a humanidade vive em planetas num sistema quase feudal. Cada planeta tem o seu senhor e todos eles obedecem ao imperador, num esquema de casas que me lembrou bastante Game of Thrones. Aliás, essa não foi a única semelhança que eu notei entre as obras, com foco principalmente nos livros, afinal, o George R. R. Martin bebeu muito nessa fonte. A maior semelhança para mim entre os livros do Guerra dos Tronos e Duna é o foco nos esquemas políticos e no por trás das cenas do poder, ao invés dos acontecimentos épicos grandiosos. A série da HBO tem dragões, batalhas, cenas monumentais, mas os livros não focam nessa parte, mal os descrevem. A gente sabe das coisas porque os personagens falam delas, mas nem todo mundo viveu aquilo. A Batalha de Blackwater, por exemplo, que é o grande evento do segundo livro e da segunda temporada, a gente vê toda a preparação dela, principalmente nos capítulos do Tyrion, que é o grande responsável pela esquematização das coisas.
Mas com 5 minutos de luta, ele é nocauteado e a gente só volta pra esse núcleo quando ele acorda, já acabou tudo e ele vai descobrindo o que aconteceu. Porque o que importa aqui, justamente como em Duna, são as implicações desses eventos. Então, se você tá procurando ação, não é aqui que você vai encontrar. Eu acho que no filme vai ter bastante ação, lutinha, vermes de areia, o trailer já dá um ar bem épico, mas são mídias diferentes, então faz parte ter essas mudanças. A série de Game of Thrones tem um monte de batalhas épicas e coisas grandiosas que no livro a gente não vê acontecendo, a gente só escuta o que aconteceu e a gente escuta as implicações, a gente entende as implicações que aquilo teve. Por isso que eu acho legal em Game of Thrones que o episódio épico e grandioso é sempre o penúltimo da temporada, porque ele não acaba no clímax, assim. Ele acaba e depois tem um episódio só pra gente ver o que aquilo causou, quais foram as consequências daquilo. Eu fiquei divagando e eu esqueci de contar a sinopse. Tem esse rolê de planeta e tal, né? E tem um lance que possibilita as viagens interplanetárias, que é o melange, conhecido também como especiaria, que é literalmente uma especiaria. O pessoal descreve como se tivesse cheiro de canela. Eu imagino que é um pozinho igual canela. Apesar que canela é um tronco, né? Mas eu imagino que é um pozinho, sei lá. E o melange, ele só tá disponível num único planeta da galáxia inteira, que é Arrakis, que também é conhecido como Duna, porque ele é um planeta desértico, nunca chove lá, é um lugar bem difícil de se viver, mas são essas as condições que possibilitam a presença da especiaria. Com isso, o Arrakis se torna um ponto-chave da galáxia e também surgem muitas disputas pelo controle dele, tanto pelo retorno financeiro quanto pelo poder político que você adquire por controlar a especiaria. Eu não tô dando um panorama muito geral de tudo, porque tudo é muito mais complexo. Mas acontecem umas coisas, o imperador meio que convoca o duque de uma das casas maiores, os Atreides, pra ficar com Arrakis, e ele meio que não consegue recusar essa oferta. Ao mesmo tempo que ele sabe que tem uma pegadinha no meio. O pessoal compara muito com Star Wars, com razão. A jornada do Paul, que é o grande protagonista, filho desse duque, é muito parecida com a jornada do Luke Skywalker, os cenários desérticos, as figuras quase messiânicas, poderes nunca antes vistos em pessoas tão jovens. Mas o começo da história, que vai ser o pontapé de tudo, é muito parecido com o começo de Guerra dos Tronos. E ambas as histórias vão longe, e a gente esquece o quão simples elas começaram. E eu nem acho que Duna tem grandes spoilers, porque existem poucas grandes surpresas, até porque o próprio livro ele fica adiantando coisas dele mesmo. Cada capítulo começa com uma citação de um livro que foi escrito no futuro, então meio que te prepara para uma coisa que vai acontecer pro capítulo. Tem coisa que você fica sabendo capítulos antes que vai acontecer mortes de alguns personagens e tal. Então, assim, eu não vou ficar falando muito, mas se vocês virem alguma coisa, descobrirem alguma revelação de enredo por aí, não fiquem bravos, porque não é sobre isso, sabe? Não é sobre os grandes eventos, é sobre a experiência completa. E essa experiência não é uma experiência fácil. Assim, a prosa não é difícil, não é daquelas que você lê e se sente burro. Tem umas palavras diferentes que são inventadas pelo autor, no final tem um glossário, mas se você é que nem eu, que li no digital e é ruim ficar indo e voltando no Kindle, dá pra ler e pegar o contexto de tudo, assim, só pelo que tá na página. Mas é uma leitura que ela se torna enfadonha porque não acontece muita coisa por muito tempo. Ou tem capítulos inteiros em reuniões estratégicas, assembleias, rituais, que são bem chatos, mas que é o que vai te dar uma base para entender as coisas que vão acontecer lá na frente, ou para sentir o impacto de algumas coisas que às vezes você não sentiria se não fosse desse jeito, sabe? Precisava ser assim? Não sei, mas foi o que o autor fez, é o que a gente tem, né? Eu dei uma visão muito por cima de tudo. Se vocês estão interessados em ler, eu recomendo ir atrás de um pouco de contexto. Que nem eu falei mais cedo, eu gosto de ir no escuro, mas eu acho que alguns livros pedem um pouco de pesquisa prévia e Duna é um desses. Não só pelo contexto do autor, ele é norte-americano, ele escreveu esse livro dos anos 60, mas também é interessante saber um pouco das dinâmicas de poder que a gente tem aqui nesses livros, porque ele não te apresenta tudo de uma vez, e às vezes montar esse quebra-cabeça é meio complicado.
Eu recomendo um vídeo da Kati Barcelos no YouTube, falando se vale a pena ler Duna. Tem bastante contexto lá e no final tem uma conclusão dela se vale a pena ler ou não, que é mais ou menos a conclusão que eu cheguei, que vale a pena se você quiser, mas não é uma coisa que... Você não vai ser menos nerd se você não ler Duna, por exemplo, sabe? Porque realmente não é uma jornada simples. Pra mim, o livro ele cresce muito mais a partir da segunda metade, que é quando os Fremen, que são o povo nativo do deserto, começam a ter mais destaque, participar mais da história, e a gente começa a ver mudanças na dinâmica dos personagens, o Paul começa a ter um pouco mais de poder e influência, que vai culminar na catarse do livro, né? Mas pra mim o mais legal é conhecer mais sobre esse povo do deserto, aprender sobre os costumes e a cultura deles, que é descrita de um jeito muito alienígena, porque eles são completamente diferentes de tudo que eu já vi, até por causa das dinâmicas do planeta, por causa da água ser um negócio tão raro e tão essencial, mas eles não são descritos como algo primitivo ou inferior, o que pra mim é refrescante, porque tem várias outras histórias que, quando vão falar de povos que são muito diferentes do protagonista ou do que a gente conhece como tradicional, por assim dizer, sempre tem essa vibe meio de povos a serem colonizados, sabe? E aqui eu não achei isso, eu achei bem interessante. Esse livro me surpreendeu em vários aspectos, porque eu tava com muitos preconceitos por ser um livro antigo e tal, mas ele realmente me surpreendeu e ele continua muito atual. Como eu falei, eu tava reclamando muito, lendo muito devagar, mas quando chegou em 80% do livro, eu devorei ele num dia só, porque o final é maravilhoso. Eu fiquei muito emocionada e comecei a recomendar a todo mundo, comecei a mandar mensagem pedindo desculpa pra todo mundo, porque, olha, eu gostei muito de Duna, sabe? Foi uma experiência com muitos altos e baixos, mais baixos do que altos, mas terminou lá em cima, e agora eu tô muito ansiosa pro filme do Villeneuve. Assim, vocês podem ter a impressão que eu falei muito sobre Duna, mas eu não falei nem um terço do que eu queria falar. Eu nem citei as Bene Gesserit, por exemplo, que são as bruxas Jedi geneticistas do espaço. Então, fiquem espertos pro programa especial só sobre Duna, que vai sair em algum momento do futuro, depois que eu assistir o filme novo. Não sei quando vai ser isso, mas vem aí. Bom, gente, espero que tenham gostado do programa, das recomendações. Esses meses foram muito ecléticos nas minhas leituras, como vocês podem ver. Teve clássico, teve romance que eu nunca leio, teve infanto juvenil, teve um monte de coisa diferente. Eu gosto de ler coisas diferentes. Meu lugar seguro é a fantasia e a aventura, mas eu tô achando muito divertido sair da minha zona de conforto e ler umas coisas diferentes. Bom, gente, esse foi o episódio de hoje, né? Tem algumas recomendações, algumas anti-recomendações, algumas dicas aí pra contextualizarem suas leituras, e espero que tenha sido um programa bom. Espero que tenham gostado. Sigam a gente nas redes, nosso Instagram é @filme.da.semana. Temos um TikTok agora, que é @filme da semana, tudo junto. E também temos um e-mail, que é podcastfilmedasemana@gmail.com, que também é uma chave Pix, caso você queira fazer alguma contribuição para o nosso trabalho. E até semana que vem. Tchau, tchau.